Ao entregar a espada, o professor liberou a bomba. Essa arma demoníaca nunca havia visto uma batalha e não tinha mais opções para o garoto. Portanto, a prota teve que procurar apoio sólido, mesmo que fosse apenas um veludo, tinha que ser alguém que pudesse confiar com todo o seu rolo. Elijah se aproxima. Ele lhe dá um toque amigável no ombro e libera que, a partir desse momento, ele faz parte oficialmente da equipe do herói. Seu professor chegou a falar com a realeza e, embora Elijah não tivesse uma pitada de magia, ele de alguma forma funcionaria. O prota virou com essa notícia. Ele sabia que seu professor queria que ele fizesse amigos, mas o colocou em um grupo para lutar contra o rei demônio do nada era demais, certo? O que eu não sabia era como essa espada o apoiaria. Mesmo sem poderes mágicos e com a força brutal, ele tinha em suas mãos. Elijah estava na íntegra, lutando contra muitos dragões. Alguém grita que cobre suas costas. A prota entra em ação. Alguns meses se passaram desde que ele se juntou à equipe de heróis. Eles encontraram uma pista demoníaca e foram investigá-la. Mais dragões parecem arruinar a festa. O guerreiro Thomas e o mágico Isabela estão suando a queda de gordura. Um monstro deles não é muito, mas mesmo uma série de classificação que teria difícil contra um bando inteiro ao mesmo tempo. Acima, todos estavam exaustos. Elijah vê Matthew, mas o cara está em uma crise brutal. Matthew é o herói do grupo, mas está explodindo com tudo o que está acontecendo. No final, eles tiveram que começar sem alcançar nada. Quando eles saem, Matthew liberta se Elijah souber qual é o seu papel. A prota não entende nada. Matthew parece sério. Elijah diz que é companheiro de equipe, mas Matthew não o compra. O herói libera a bomba. Elijah é inútil para o grupo e, a partir desse momento, ele é demitido. Elijah não pode acreditar e gaguejar perguntas. Matthew dá a ele duas razões. O primeiro, Elijah é um mentiroso. Ele sempre diz que as luzes flutuantes seguem, mas ninguém mais as viu. A proteção intervém e diz que os vê, que ele não tem ideia do que são, mas certamente eles não são vibrações ruins. Tentando se defender, Elijah insiste que eles sempre chegaram saudáveis e salvos quando essas luzes se seguiam, mas Matthew diz que foi pura sorte. E a outra razão pela qual ele não o quer na equipe, ele não pode lidar com a espada demoníaca. Essas espadas podem ser naturais ou artificiais, mas se alguém não tiver as condições certas, não pode usá-las. Elijah tem boa atitude e tudo, mas ainda não se conecta com o poder da espada demoníaca. O garoto tenta se defender perguntando se isso causou problemas antes e garante que ele possa gerenciá-los em combate. Elijah insiste que, embora eu não possa usar a espada, ele sempre esteve lá para apoiar. Mas Matthew corta de repente. Honestamente, Elijah não é necessário nessa equipe. Já na cidade, Elijah joga a cama exausta, sem saber o que fazer. Desde que seus pais morreram, apenas ele e seu professor eram, que haviam dito para ele procurar amigos de verdade. Mas com o que Matthew disse, ficou claro que ele não era o parceiro que ele precisava. Definitivamente, eles não eram as amizades que seu professor queria para ele. Os olhos de Elijah estão cheios de lágrimas. Em segundo plano, eu queria continuar com a equipe, ao vivo Epic Adventus juntos. O prota se pergunta se ele se tornar um aventureiro, então ele se dirige à guilda do aventureiro. Aaron, a recepcionista, o cumprimenta com um sorriso. Ele está surpreso que ele saiba seu nome e Aaron diz a ele que é porque ele vem do grupo de heróis. Então a prota solta que apenas o deixou. Aaron o entende e diz que ele está bem por ele tentar permanecer positivo e querer começar sozinho. Elijah se sente um pouco melhor por quão gentil ela é, e Aaron o registra como um aventureiro. Então ele menciona que eles têm missões perfeitas para novatos. Em uma floresta a 1 hora da cidade imperial, há um lago recém-descoberto que precisa ser explorado. Elijah entra na floresta e percebe que é calma e bonita. Desde que ele se juntou ao grupo de heróis, ele sempre agiu por outros, mas agora estava pronto para fazer o seu. De repente, vá com alguns goblins. Aaron o avisou de monstros de baixo nível, mas o garoto não planeja lutar. Um barulho atrai sua atenção e vê uma luz flutuante. Ele decide segui-la porque certamente o leva a um lugar seguro. Caminhando por um tempo, encontra um lago. À medida que você se aproxima, você pergunta onde começar a explorá-lo. De repente, reapressou passos e veja algo que é jogado nele. Elijah se pergunta o que será e por que alguém corre como se tivesse visto uma aranha. Do nada, uma enorme criatura parece perseguir uma garota. Ela corre para sua vida e a situação é intensa. Elijah percebe que ele é um elfo perseguido por um monstro. Olhando bem, veja que o monstro é um dragão de água. A prota pensa, por que um bug aqui é aqui? Mas não há tempo para pensar muito. Elijah é plantado em frente ao elfo e ao dragão, dizendo que o cobre.
O dragão ataca, mas ele se esquiva e observa que a besta não é tão rápida quanto parece. Carregue contra o monstro com a espada e bata na cabeça, mas surpresa, dificilmente o arrasta. O dragão tenta pegá-lo. Elijah pensa, isso é fatal. Antes do aperto, os círculos mágicos aparecem ao redor do dragão. Elijah de volta. O elfo está usando magia do vento para acabar com a besta. O garoto entende que ele não pode derrotá-lo sozinho, mas juntos eles têm uma chance. Ele grita com o elfo para fazer a equipe e que ela fica para trás. A garota sente e diz que pode contar com ela. O dragão mergulha no lago. Elijah pensa, isso é um problema, porque agora está debaixo d'água. É difícil se mover sem ver o inimigo. O elfo grita que o levará à superfície. Comece a usar magia para se vestir e recita palavras antigas. Elijah e Glam. Atacando a água repetidamente, eles fazem com que o dragão saia. Quando sua cabeça aparece, essa é a sua hora de atacar. O dragão retira o focinho da água e Elijah pula nele, pronto para terminar. Mas pouco antes de alcançá-lo, o dragão lança um ataque brutal em relação a ele. Como pequenos esquivos. Os mesmos acidentes contra o solo. O elfo pergunta se está bem. O ataque do dragão derrubou muitas árvores e Elias entende que ele estaria morto se tivesse alcançado. O elfo diz que esse rugido não é uma piada, e a prota responde que tentará ficar fora de alcance. A garota diz que irá ajudá-lo com um escudo mágico. O garoto corre para o dragão pensando que talvez ele possa atravessar a pele batendo várias vezes no mesmo lugar. Com a ajuda do elfo, eles têm uma oportunidade real. Elijah dá um salto e é levado para cima. Ele pousa na cabeça do dragão e lança para acertar a espada. Ele fica empolgado pensando que, com um golpe, ele provavelmente o derrotou, mas quando tenta pegar a espada, fica preso. O dragão balança a cabeça e o joga longe. Ele percebe que está em uma boa bagunça. De repente, o dragão lança outro ataque. Elijah tenta se esquivar, mas Rosa. O elfo o assusta. Quando Elijah cai no chão, ela corre preocupada, perguntando se está bem. O ataque do dragão lhe deu no braço direito, deixando-o ferido. O prota se pergunta se eles continuam lutando mesmo com um braço. Com os dois, ele já estava se divertindo, mas ele preocupa o elfo. Ele não sabe o que fazer. De repente, ei, uma voz. Ele pergunta ao elfo se ele disse alguma coisa, mas ela olha para ele confuso. Então, ele ouve a voz novamente, pedindo ajuda. O garoto olha em volta tentando quem chama. Ele rasteja até a espada deitada no chão. Ele agarra determinada, embora não tenha certeza de sair vivo, mas não pode ignorar essa voz fraca pedindo ajuda. A voz diz para ele usar seu poder da espada demoníaca se envolve com água. Elijah entra em pânico e pergunta o que fazer com isso, e a voz diz para ele confiar em seus instintos e relaxar. Com esse poder, ele está pronto para enfrentar o dragão da água. A prota entende que não há tempo para pensar demais. Então ele levanta a espada pronta para liberar sua magia. Ele ataca o dragão repetidamente, determinado, enquanto a espada brilha com energia. Ele atinge a enorme besta, e o elfo não pode acreditar no que vê. Após o golpe final, Elijah cai no chão. A garota lança um suspiro, dizendo: isso foi épico, ele realmente derrotou o dragão da água. Elijah está se perguntando como ele poderia lidar com a espada demoníaca. Então, alguém diz que pode finalmente ser mostrado. De repente, uma figura em miniatura da sirene aparece. É um espírito, e Elijah se pergunta se era a razão pela qual ele poderia usar a espada. O espírito flutua e pede seus nomes. Elijah é apresentado e o elfo diz, eu sou Emma. A pequena criatura sorri e diz, encantada em conhecer-los e é apresentada como um jantar. Elijah e Glam. Pensando que Undine era apenas uma lenda, a garotinha se aproxima e pergunta se ela quer fazer um contrato com ela. Ao ouvir isso, Elijah fica nervoso, confuso de por que um espírito tão forte desejaria com ele. Undine parece ferido e pergunta se ele não está interessado, mas ele responde rapidamente que não é isso. Então ela pede que ela estenda a mão. O espírito marca um símbolo na palma da mão e diz que o contrato já é oficial. Elijah pode invocá-la sempre que você quiser usar o poder dela. Ele aceitou no calor do momento, embora não tenha ideia do que ele quer dizer. Então, Elijah pergunta a Emma se ela está bem, e ela sussurra que finalmente o encontrou. Ele agarra a mão e se aproxima. Emma grita que Elijah a acompanha ao reino elfical. O garoto está totalmente confuso com esse convite repentino. Emma aperta a mão, insistindo que ela acompanhe ela. Elijah está surpreso, sem entender por que ele o ama lá. Ela diz que eles a enviaram para procurar um humano que pudesse ver espíritos. Então ele olha para ele e pergunta a ele que cor são os espíritos ao seu redor. A prota diz que só vê azul e se pergunta se forem espíritos.
Então ele pergunta a Emma se essas luzes brilhantes são todos espíritos, e ela fica surpresa que ainda não sabia. O elfo explica que existem apenas alguns humanos capazes de ver espíritos. Agora Elijah entende por que os outros não veem essas esferas brilhantes. Ele diz a ele que, embora possa vê-los, ele não será útil para ela. Seu poder mágico é zero. E mesmo essa espada mágica nada mais é do que uma espada normal sem ajuda. Sem apoio, ele nunca teria derrotado o dragão da água. Emma sente, dizendo que é verdade e que a maioria dos humanos que veem os espíritos recebe alguma bênção. Mas ainda assim, Elijah conseguiu fazer um contrato com um espírito lendário. O que já é louco. Ela pergunta se não quer acompanhá-la. Elijah percebe que ele não sabe o que fazer. No final, ele diz que sim, que ele irá com o elfo, mas primeiro ele quer passar pela cidade para conseguir uma nova equipe. Então, ele vai à guilda para presumir que derrotou um dragão de água e recebe sua recompensa. Depois de um tempo, Elijah encontra Emma e pergunta se ele a fez esperar. A garota diz a ela que tudo não precisa usar, porque eles estão prestes a deixar a aventura juntos e devem se divertir. A prota está animada para formar uma equipe em uma aventura. Elijah sugere que eles procuram uma pousada para descansar quando alguém liga por trás. Ele é o herói Mateu e seu grupo. A prota fica assustada ao vê-lo. Mateu diz que é a primeira vez que vê alguém da tribo indescritível e que Emma é super bonita. A garota agradece a ele. O herói se apresenta e depois pergunta se Emma vai a algum lugar com Elijah. Ela sente e quer saber por que ele pergunta. Mateu questiona se Emma não quiser se juntar à sua equipe. Eles estão procurando alguém no nível superior. Além disso, estar com ele seria muito melhor do que ficar com um fraco. Juntar-se à banda de Mateu seria uma grande melhoria para ela. Elijah sente um ataque de raiva porque Matthew tenta roubar seu parceiro, mas F cumprimenta o herói e pede desculpas. Ela diz que não quer se aventurar com os heróis agora, que só quer ir como uma aventura com Elijah. Mateu pergunta o que ele vê nele e se ele diz isso seriamente. Emma agradece a oferta e afirma que Elias é muito mais forte do que acredita. Mateu volta, dizendo que mais tarde se arrependerá, sem mentiras. A prota agradece ao elfo enquanto eles saem, mas Emma diz que não precisa agradecer. Relaxar. Então ele fica em silêncio por um momento, ele se vira para Elias e pergunta o que aconteceu com o grupo de heróis. Ele e Mateu se conectaram pelas conexões de seu professor com a realeza. Tímido, Elijah apareceu a Mateus e disse que seria parte da equipe desde então. Naquela época, o herói disse para ele parar de ser tão tímido. Vem agora, depois estendeu a mão. Movimento clássico. Então Tomás e Isabela se juntaram ao grupo. Um dia, Elijah presumiu sua espada e disse que era um objeto mágico. Todo mundo ficou animado para saber, até Elijah lançar a bomba. Ele não podia usá-lo porque seu poder mágico era zero. Trágico. Quando ele pensou sobre isso, ele percebeu que era o único marginalizado no grupo. Todos os outros subiram o nível após cada luta, enquanto ele não podia suavizar sua espada mágica e, à medida que as masmorras subiram, eles enfrentaram coisas mais difíceis. Mateu começou a ficar com raiva porque Elijah não podia usar a espada mágica. Rolo total ruim. Até a paciência encheu e Mateu jogou-o da equipe. Brutal. A prota diz que, devido à sua fraqueza, arrastou todos para baixo. E não faz sentido que um espadachim com uma espada mágica não possa usá-la. O rosto de Emma está triste e Elijah pergunta o que acontece. A garota se aproxima e pergunta o que acontece para não achar tudo tão estranho. Então ele diz a ele que está claro, Elijah é realmente muito forte. A prota responde que ele só venceu o dragão da água graças ao poder de Undine. Mas o elfo insiste que tem sido forte desde o início. Além disso, tem uma percepção incrível e pode ler a situação, mesmo quando o inimigo é difícil. Você pode visualizar onde cada um está na batalha. Sem piadas. Elijah pergunta se isso não é normal, especialmente porque precisa proteger. Emma percebe que, mesmo quando Elijah está em perigo, ele ainda se importa com sua equipe e não acredita que alguém que não seja forte possa continuar lutando assim. Mas agora que ele viu como os heróis o tratavam, ele entende por que é. É por isso que sua posição é tão clara. Sorrindo, Emma diz a Elijah que ele é alguém que luta para proteger o seu próprio, e é isso que faz uma pessoa forte. Ele realmente cria em si mesmo. Nervoso, Elijah agradece a ele e a garota diz que ele não precisa agradecer a ele, ele só vai a IPS. O garoto decide acreditar um pouco mais em sua força. Eles continuam sua viagem juntos. No meio da estrada, eles encontram um grupo de inimigos. Elijah os enfrenta calma com a espada, sem desgrenhados. A prota pergunta a Emma quanto está faltando para chegar ao reino afical e ela responde quase, perdura.
Então ele pergunta se ele não acredita que suas habilidades são mais fortes do que antes e ele sente isso, animado. Elijah diz que tudo é graças à ajuda de Undine e dá o espírito. Undine diz a ele que, no começo, é difícil usar seu poder, mas a partir de agora se tornará cada vez mais forte. Sem dúvida, o garoto diz que isso é verdade. Cruza os dedos. Emma pergunta se ele está conversando com Undine e está surpreso que não possa vê-la. Então o espírito diz que, uma vez que o contrato seja selado, só ele pode vê-lo. Tremendo. Então Elijah pergunta se Undine pode deixar Emma vê-la por um momento, e o espírito aceita. Vamos lá. Enquanto Emma e a conversa indiga, Elijah se pergunta como alguém sem magia pode ver espíritos. Enlouquecendo, Undine diz a ele que ele achava que veio de um acordo com sua espada mágica. Talvez essa espada canalize o poder dos espíritos e permita que Elijah os veja. Uau! Por alguma razão, parece que essa espada vibra na mesma frequência que Elijah e talvez ele seja o único capaz de lidar com ela. A prota está confusa, porque a espada foi dada por seu professor. Inesperada e excitada, Emma grita que ele já o vê. Elijah pergunta se isso é uma ruína, e a menina diz que a entrada do reino elfical é onde eles usam o poder do teletransporte. Vamos! Agora eles têm que ir ao centro dos pilares. Quando eles chegam, a magia começa a ativar. Uma explosão de luz cede no rosto de Elijah e ele fecha os olhos. Ao abri-los, ele se pergunta onde está. A jornada total, magicamente, apareceu no reino elfical. Incrível! Emma começa a subir as escadas e diz que sua casa está muito próxima. Elijah se pergunta como a casa de Emma será e alguém a cumprimenta. Surpresa! As pessoas começam a se aproximar do elfo, recebendo-o. E Elijah permanece, sem entender nada. Então ela dobra um canto e chama. Ele ensina a ele um castelo enorme e diz que é sua casa. Ao entrar, Emma atinge o garoto que é cuidadoso porque é fácil se perder. O garoto de alucina, este é realmente um castelo. Emma grita à mãe que já está de volta. Merle, a mãe de Emma, recebe e Emma diz, perdoe-o por demorar tanto. A mulher pergunta se esse garoto é quem estava procurando e Emma responde, sim. Alguém comenta que a garota finalmente o encontrou e Emma olha para o pai. Então o pai de Emma, o rei do continente, Mike, dá a Elijah uma verdadeira bem-vindo. A prota é louca ao perceber que Emma é uma verdadeira princesa. Elijah fica em choque, perguntando a Emma se ela realmente é uma princesa. A garota se aproxima e diz a ela para não chamá-lo dessa maneira. Ele odeia ser tratado como uma princesa e não quer esse rolo de verdade. Elijah pensa que, seja qual for o título dele, ele ainda é seu amigo e companheiro. Seria muito raro mudar sua atitude de repente. A mãe de Emma sorri, perguntando que eles têm dois, mas Emma imediatamente diz a ela para não tirar conclusões raras. Merle se aproxima de Elijah, dizendo-lhes para parar antes de ficar vermelho. Então ele se inclina e sussurra para Elijah, perguntando o que ele sente por sua filha. Emma se aproxima e apresenta Elijah diante de seus pais, dizendo que sua espada é mágica. Mikhail está impressionado por ter uma conexão com uma espada mágica. Emma está toda animada, dizendo que não é apenas isso. Mas antes que eu possa dizer, alguém entra e a cumprimenta. Emma e seus pais se inclinam e cumprimentam Lady Tatana. Quando o elfo se aproxima, Elijah se pergunta que pode ser mais importante que a família de Emma. A menina apresenta Lady Tatana, dizendo que é uma das figuras mais épicas do reino elfical. Tatana olha para Elijah e diz que ele é quem eles estão procurando. O garoto sente algo quente no baú de Tatana diz que, ao achar que fez um pacto com um gênio confuso. Pergunte como ele sabe. Tatana responde que eles são praticamente gênios. Ele pergunta se sente essa sensação estranha no peito quando os parceiros do espírito são. De repente, Undine aparece e pergunta se Tatana está lá. Elijah se pergunta se o espírito pode ser mostrado antes de todos, e ela diz. É claro que Undine aparece e Tatana a cumprimenta dizendo que faz muito tempo. Elijah pergunta se Tatana conhece Undine e a elfa diz que sim. Ele viajou com alguém que tinha um contrato com ela há muito tempo. Elijah está animado ao dizer que ele deve ser o mesmo que ele. Então pergunte onde está essa pessoa agora. Tatana explica que seu parceiro deixou este mundo séculos atrás. Elijah começa a se perguntar quantos anos Tatana é, mas F só sorri e diz que é um segredo. Emma está animada, dizendo a Tatana que cumpriu sua missão. Eles a enviaram para encontrar alguém próximo aos espíritos. De repente, Elijah lembra que Emma está com ele apenas por essa missão. Ele provavelmente confundiu pensar que eles eram amigos. Emma observa que Elijah fica atencioso e diz, sim, foi minha missão, mas também tive minhas razões para ficar.
Timidamente, Emma confessa que queria um amigo. Sendo de realeza, ele nunca teve alguém que poderia chamar de amigo de verdade. Sair de aventuras com ele a deixou muito feliz. Ele pode não acreditar nele, mas ele não está com ele apenas pela missão. Ele realmente gosta de suas aventuras juntos. A prota diz para ele acreditar, e Emma acende. Quando a garota tenta agradecer, Elijah diz a ela que não há necessidade. Emma está feliz por não poder responder. Tatana diz que parece que eles já esclareceram os mal-entendidos e que agora é hora de revelar a verdadeira razão pela qual ele procurou Elijah. Há algo que só ele pode fazer. Animado, o garoto diz que seu professor sempre lhe disse para ajudar as pessoas, então pergunte o que ele precisa. Tatana fica em silêncio por um momento. Então, com uma aparência séria, ele diz a ele que Elijah será salvo no mundo. O garoto fica na SOK com esse pedido. Naquela época, os grandes espíritos desse mundo eram selados por demônios. Elijah está confuso. Dizer que Undine o ajudou contra o dragão da água, mas o espírito diz que ela também foi selada. No entanto, esse dragão de água era a chave para o seu selo. Como eles conseguiram afastá-lo do ponto de vedação? Ele poderia dar seu poder temporariamente a Elijah. Mesmo assim, ela sozinha não conseguiu quebrá-lo. Os demônios têm uma rivalidade brutal com os espíritos e os anjos. E eles já sabem que em alguns anos os demônios começarão a se mover seriamente. Quando isso acontecer, os primeiros objetivos serão os grandes espíritos selados. Elijah diz que eles precisam salvar esses espíritos antes que isso aconteça, e Tatana explica que apenas alguém escolhido e amado pelos espíritos pode ajudar, assim como alguns demônios só podem ser derrotados por eles. A prota entende que salvar espíritos significa, indiretamente, salvando o mundo. Pelo menos essas são as vibrações que capturam. Peça a alguém para salvar o mundo é demais, e Elijah duvida se você pode fazê-lo. Emma olha para ele e observa que ele está um pouco tremendo. Calmamente, Tatana diz que não espera que você tenha todas as respostas agora. E de fato, há outro espírito selado próximo. Eles fizeram tudo o que podiam, mas não o salvaram. Agora eles querem saber se Elijah pode dimensionar. O garoto pensa na missão de salvar o mundo. No momento, Elijah não pode nem imaginar salvar o mundo. Ainda assim, determinado, pergunte onde está esse espírito. Na frente dele, há pessoas que precisam de ajuda e estão prontas para salvá-las. Algum tempo depois, entre as rochas, Emma diz a ele que há um santuário no qual o espírito é selado dentro da caverna. Há também monstros por perto. Então eles devem ter cuidado. Elijah é um pouco estranho, e Emma pergunta se ele está bem. O garoto diz que está pensando em salvar o mundo e, se é realmente possível. Se ele falhar, talvez o mundo queime. Emma se aproxima e diz para ele parar de comer a cabeça, salvando o mundo por um momento. No momento, ele está prestes a salvar o espírito preso no templo. Elijah diz que ela e os outros estão preocupados, e ainda mais, que o amigo Undine está selado lá e não pode deixá-la mentindo. A princesa confirma. Dizer isso apenas para isso está lá, para seus amigos, não por salvar o mundo. Pensar que uma vida depende disso pode ser um enorme peso de carga. Portanto, o melhor pode estar esquecendo de salvar o mundo por enquanto e se concentrar no amigo de Undine. Sorrindo, Emma diz que esse é mais o seu estilo. Ela resume dizendo que deve fazer o que é necessário agora. Ele está lá para o que se importa. Elijah para em frente à entrada da caverna e diz para eles avançarem. Em um lugar escondido, alguém está observando-os. Emma consegue acabar com vários monstros. Elijah observa que a garota é realmente habilidosa. Esse lugar é muito raro porque, embora estejam em uma caverna, existem árvores e plantas em todos os lugares. Para este ponto, eles já entraram muito, mas ainda não encontram o templo ou o selo do espírito. Então alguém chama o nome de Elias. O que eles estão procurando está logo atrás daquela porta. Ao passar, Elijah vê muitos espíritos na forma de orbes brilhantes, totalmente esperados em um lugar onde há um espírito de alta ranhura. De repente, algo chama sua atenção. Olhe para um ponto e pergunte se isso é uma estátua. Emma aponta e diz Elijah para verificar. O santuário está ali e algo brilha. De repente, atrás deles, a porta se fecha de repente. Elijah grita a Emma que tomam cuidado. Algo os ataca do nada, mas eles conseguem se esquivar. É um enorme golem de pedra. Elijah acha que sabia que não era apenas uma estátua. O prota pede a Emma para ajudá-lo com sua magia e um duto para emprestar sua força. O garoto empunha a espada e usa o selo da mão para se conectar com Undine. Em seguida, carregue contra o golem. O monstro tenta dar um soco nele, mas Elijah o esquiva como um profissional. Salta e ataca a boneca da criatura. Começando aquela mão de pedra. O garoto celebra o golpe, mas antes que ele possa fazer seu próximo movimento, a mão do inimigo se regenera.
deixando os dois impactados. Para detê-lo, Emma ataca o golem gigante com uma explosão de cortes de vento. A criatura se desfaz. Elijah se pergunta se isso foi suficiente, mas acontece. O monstro se regenera novamente e a prota fica sem ideias porque nem mesmo a magia da espada funciona. A criatura olha para eles com olhos brilhantes e cruéis. De repente, desencadeia seu poder mágico e os ataca com o que parecem ser raízes de plantas. Elijah acompanha tudo, cortando as raízes que o atacam, mas a defesa de Emma é fraca e não suportaria muito. Do nada, Elijah ouve a voz de um Djinn dizendo-lhe para confiar em sua posse, e ele fica completamente. Então, sua espada começa a brilhar como se ele tivesse vencido a loteria. O garoto sente uma onda de energia, muito mais forte do que antes. Carregue contra as raízes que vêm para ele e Emma, prontas para tudo. Enquanto isso, Emma dá tudo com sua magia. Jogue Golem como se fosse um avião de papel. O monstro bate na parede, caindo fortemente, e Elijah leva o momento. Ele é lançado, iniciando um pedaço da criatura. Quando a cabeça rola no chão, nada acontece e está perguntando se eles finalmente conseguiram. Então ele sente algo estranho, como se tivesse acabado de correr uma maratona. De repente, ele fica sem força se seu corpo não se mover. Emma corre para ele, animada, dizendo que ela conseguiu e perguntando o que acontece com ela. Antes que eles possam descansar, a cabeça de Golem se regenera e Elijah salta de volta. Antes de piscar, a criatura bateu no rosto, jogando-a no ar. A trajetória que sai parece uma explosão de desenho animado. Emma grita seu nome, muito preocupado. O elfo corre para ele e pergunta se ele está bem. Elijah geme, dizendo que até a cabeça do golem pode se regenerar e que eles estão totalmente presos. De repente, ele tosse sangue, sentindo-se pior do que um personagem de videogame com vida no mínimo. Emma vê que, se continuarem assim, Elijah não suportará. O corpo do garoto está quebrado e sabe que ele atingiu seu limite, mas não planeja se render. Elijah chama Undina, pedindo seu poder mais uma vez. O espírito avisa que ele pode fazê-lo, mas que seu corpo pode não resistir a ele. Ele aceita, dizendo que sabe disso, mas que tem que fazê-lo. Se não lutar, Emma está perdida e não pode falhar, não de Neia ou dos outros espíritos. Você não pode falhar agora e lança um ataque brutal ao peito do golem. Elijah percebe algo estranho dentro da rachadura que se abriu no peito. O monstro tenta atingi-lo, mas Elijah o esquiva como profissional. Quando ele pousa, ele já está planejando seu próximo movimento. Então ele grita a Emma para jogar um vento direto cortado no peito de Golem. Ela faz isso, jogando sua mágica como chefe. Elijah se joga na criatura, movendo-se mais rápido que uma tendência de TikTok. Dentro do peito do monstro, veja algo brilhante. O garoto está determinado a proteger os espíritos, sem dúvida. Elijah quebra todos os seus limites, canalizando a magia da espada e causando uma explosão maciça. Seu ataque é branco, e sabe. Rapidamente, a coisa brilhante dentro do peito de Golem se quebra. O monstro se desintegra, desmoronando, totalmente quebrado. Emma comemora, dizendo que eles finalmente o derrotaram. Ela deduz que essa esfera brilhante era a fonte de sua regeneração. Então, algo a distrai. Elijah está deitado no chão, empoeirado. A garota observa que ela está perdendo muito sangue e ele a tranquiliza dizendo que ela não morrerá, mas a dor o atinge com força e está prestes a desmaiar. De repente, Elijah ouve uma voz perguntando se foi ele quem a salvou. Está assustado e uma enorme luz explode. A luz vem do santuário e é épica. Do nada, um pequeno espírito aparece. Emma e Elijah estão impressionados. O espírito é apresentado como Drius e agradece a Elijah por quebrar o selo. Ela vê suas feridas e pergunta se ela realmente fez tudo isso salvando-a. Rios diz que, como agradecimento, ele vai curá-lo. Elijah está confusa e ela explica que eles devem primeiro fazer um contrato. O espírito pega sua mão e sela a aliança. Então ele usa sua magia nele. Em um instante, suas feridas se curam. Drius diz que é especialista em cura e apoio mágico, portanto, quando ele precisar, ele só deve chamá-lo. Elijah agradece, sentindo-se melhor. Acontece que, assim como o dragão da água era o selo de Undine, Golem era Drius. Então eles precisam estar atentos. Elijah se pergunta por que os espíritos altos estão sendo selados. Drius e Undine olham um para o outro, prontos para liberar a verdade. Undine pergunta se ele sabe sobre a ressurreição do rei demônio e o aceno de cabeça. De fato, o herói de sua equipe morava obcecado em parar o retorno do demônio. É por isso que Matthew nasceu. Drill percebe que o selo de 200 anos atrás quebrou. O rei demoníaco não apenas nascerá, ele está voltando. Emma e Elijah ficam na SOK.
Então o garoto pergunta se havia um rei demônio 200 anos atrás, e a sentiras assentidas, dizendo que o herói da época morreu lutando contra ele. Mas um mago de espíritos, o parceiro do herói, conseguiu selar o rei demoníaco. Acontece que ele morreu no processo, e todos os espíritos altos também foram selados. É demais para Elias assimilá-lo. O herói perdeu, o mágico selou o demônio. E agora ele está voltando à vida. É por isso que os espíritos altos, que são ainda mais problemáticos que o herói, estão presos. Eles querem eliminá-los o mais rápido possível. Duas criaturas com chifres aparecem diante de Elijah e Emma, dizendo que esses espíritos serão eliminados para o grande retorno do rei demônio. O casal está congelado ao ver esses dois demônios na frente deles. Elijah e Emma são plantados contra demônios. O herói fulmina com os olhos, pronto para lutar. Um se apresenta como Laris. Laris dá uma olhada e diz: "Isso é uma bagunça. Elijah foi tolo ao quebrar o selo de um espírito sozinho. Ele pede que ele deva denunciar tudo isso." Elijah diz a Emma para ficar para trás porque esse demônio não é uma piada. De repente, Leori se joga contra Elijah. O impacto desse ataque surpresa envia a prota voando. Ele bate fortemente contra a parede. Com esse golpe, Elijah grita com dor. Emma assusta e grita. Elijah nem sequer viu Laris chegar. Antes que ele possa recuperar o ar, Laris cai sobre ele, dizendo que isso é patético. Os dois colidem suas espadas, zombando de Elijah. Laris pergunta se isso é tudo que ele tem, mesmo com os espíritos do seu lado, e a verdade não é tão impressionante, afinal. A prota percebe que Laris é incrivelmente forte, derrubando-o com uma mão. Elijah admite que eles estão em níveis totalmente diferentes. Então o demônio olha para a espada que Elijah segura. Ele joga no chão. Então Laris diz que não entende por que Elijah tem essa espada, mas que qualquer amigo dos espíritos não sairá dessa luta. Emma grita, angustiada por Elijah. Laris estende seu poder sobre o garoto e diz que desaparecerá em um segundo. O jovem fecha os olhos, pronto para ser apagado. De repente, alguém pula na frente de Elijah, bloqueando com a espada. Laris volta. A pessoa que acabou de salvar Elijah pergunta se ele se importa em ter alguma ajuda nessa luta. Elijah está congelado ao ver quem ele é e percebe que ele é seu professor. O homem parece confuso. Então ele pergunta se ele é realmente Elias e o que faz lá, mas o garoto diz que está igualmente perdido. Laris está furioso porque esse homem também apareceu e diz que isso é complicado cada vez mais. Enquanto isso, o homem diz que isso é perfeito para o motivo pelo qual finalmente encontrou esse demônio. Com um sorriso, ele diz a Elijah que eles falarão mais tarde. Porque agora você está pronto para ajustar Aris. Os dois pulam pelo ar e se levam em um ataque brutal. O professor de Elijah grita com eles para ter cuidado para não ficarem presos no fogo cruzado. O impacto de seu choque rumba em todos os lugares. Ele até atinge Emma e Elijah. O mestre da prota Leori ainda está se dando, pulando entre as colunas de rocha. Elijah observa, alucinado com o confronto épico. Ele não tinha ideia de que seu professor era tão forte. Laris diz que o homem é muito persistente e se pergunta se é hora de fazê-lo desaparecer. O professor de Elijah responde que, se Laris quiser terminar rápido, ele pode lidar com isso. Em seguida, abra seu círculo mágico e comece a jogar feitiços contra o demônio. Laris vê muitas bolas de fogo se aproximando e se pergunta o que acontecerá se ele se esquivar tudo. Facilmente, os slides de demônios evitam os ataques do homem, mas antes de perceber, o professor de Elijah já está atrás dele. Naquele momento, Leori percebe que a magia era apenas uma distração. O homem macia sua espada com um grande golpe. Elijah se pergunta se isso tiver funcionado. Seu professor pousa com um rosto sério, e o demônio o chama de pirralho insolente. Laris diz que parece que ele terá que lidar com todos aqueles espíritos irritantes dos amigos, afinal, as coisas estão prestes a ficar muito sérias. Elijah sustenta. De repente, o outro demônio diz que melhor em vez de acabar com eles. Afinal, se eles perderem por algum motivo, não haverá ninguém para se reportar ao seu chefe. Isso seria um desastre total. Laris pensa isso rapidamente. Ele se vira e diz que tem todo o significado. Ele diz a eles que eles tiveram sorte, mas que o próximo não conterá. Mesmo assim, antes de sair, Laris diz que não os deixará sem arranhão e jogará um feitiço. Então ele pula para o portal que abriu. Elijah observa a garota o perseguindo e se pergunta que ele sussurra. Lendo seus lábios, veja que você pede ajuda. A prota está totalmente confusa. Quando a rachadura fecha, o professor de Elijah grita para estar preparado para lutar. Do nada, muitos monstros esqueléticos aparecem ao redor do grupo.
Parece que Laris os invocou para um confronto. O grupo observa que eles são demais. O professor de Elijah pergunta se ele pode se mudar e diz que deixará metade dos esqueletos para ele. Hora de o garoto demonstrar o que aprendeu e o quanto ele aumentou de nível. O grupo começa a atacar esqueletos. Elijah acha que, se seu professor não o tivesse salvado, ele provavelmente já seria um esqueleto. Isso significa que você precisa se tornar mais forte para proteger sua equipe. Esqueletos carregam Elijah. Eles chamam Ginny, e o espírito aparece. Quando ele bloqueou o ataque de Golem, ele sentiu que toda a sua energia drenou. Mas quando ele derrotou o inimigo, não foi assim. Agora Elijah está pronto para fazê-lo novamente. Vendo os esqueletos se aproximando, ele percebe que eles são muitos. Elijah tropeça em um golpe contra o chão. Nesse momento, um esqueleto se joga em sua direção, mas antes que ele o alcance, uma explosão de vento salva. Foi Emma jogando sua mágica, perguntando se ela está bem. Elijah obrigado. Ela diz para ele relaxar. Com um sorriso, ele lembra que ele sempre lhe disse que é forte e acredita em sua posse. O garoto percebe que precisa acreditar mais em seus amigos e em si mesmo. Ele quer visualizar isso e lutar com sua própria força. Elijah não quer depender apenas de um jantar. É hora de terminar isso de uma vez. O garoto invoca o espírito da espada em sua segunda forma. Uma esfera gigantesca é formada nele e começa a varrer os esqueletos ao seu redor. Emma alfa, dizendo que é como um desfiladeiro. Os esqueletos não têm chance contra isso. Orgulhoso, Undine diz que Elijah está finalmente entendendo como usar seu poder, e ele concorda, dizendo que tudo é graças a ela. Olhando para ele, seu professor diz que está indo muito bem. Um pouco mais tarde, eles acabam com todos os esqueletos. Drius cura as pernas de Emma. Elijah pergunta ao elfo se ele está ferido e ela diz que não. Então agradeça a ele e ao Drius. A prota acha que ele não esperava conhecer demônios e que aquela garota sussurrando também era estranha. Então Elijah pergunta a seu professor o que ele faz lá e menciona que ele parece conhecer os demônios. Zombando, seu professor diz que você não precisa se preocupar com os detalhes, porque no final eles sobreviveram. Então ele diz que eles devem primeiro chegar lá. O homem aparece contra Emma como Leonardo e diz que Elijah parece correr bem com seu novo grupo. Emma o cumprimenta dizendo que é um prazer. Leonardo pergunta se ele faz parte do esquadrão de heróis e onde os outros estão e se agem por conta própria. Então Elias começa a explicar o que realmente aconteceu, depois de contar a história toda. Leonardo está furioso por jogar Elijah da equipe. O garoto diz que muitas coisas passaram desde então e que agora ele acompanha Emma. Leonardo é irritante e Emma percebe a atmosfera rara. Então Elijah se vira para seu professor e diz a ele que ele quer perguntar algo a ele. Você quer saber quem era o proprietário original daquela espada mágica? Ele sempre ficou curioso porque Leonardo tinha essa arma se não pudesse usá-la. Além disso, ele pensa que saber mais sobre a espada poderia ajudá-lo com os espíritos. Em um tom sério, Leonardo diz que não pode dizer isso a ele. Então ele sai, dizendo que naquela época ele não pode contar nada. A prota se pergunta o que isso significa e quando a verdade será lançada. Mas Leonardo responde que tudo depende do garoto. Então, Leonardo diz que Elijah deve retornar ao reino elfical e o garoto fica com raiva. Ignorando sua raiva, seu professor ordena que ele faça isso imediatamente. Elijah fica surpreso ao perceber que a situação é grave. Então Leonardo pede que ele fale com Emma. Há algo muito importante que significa. Elijah fica nervoso com todo o assunto. Depois de dizer que ele tinha algo para conversar com Emma, eles estavam sozinhos na floresta. Elijah retornou ao reino elfical, deixando-os sozinhos. Mas Emma não tem ideia do que o professor Leonardo quer dizer a ele. O homem liga para ela e ela responde, o que acontece? Então ele faz uma pergunta sobre o que ele pensa de Elias. Emma responde que ele não o conhece há muito tempo. Mas que ela é a primeira a vê-la como uma amiga e não apenas como uma princesa. É por isso que ele quer viver mais aventuras com ele. Leonardo parece desapontado e a atmosfera se torna super tensa. De repente, o ar se sente espesso de Leonardo a Emma, um olhar intenso que a garota começa a tremer e suar. Ela diz que não o conhece há muito tempo. Mas há algo que devo dizer. Elijah é uma amiga sólida para ela, agora e sempre. Leonardo se levanta e diz que entende. Então ele se aproxima dela. O homem se inclina, apoiando a cabeça no chão. Emma está totalmente confusa e pergunta o que ela faz, mas ele só pede desculpas. Ele diz que queria testá-la para ver se ele realmente viu Elijah como amigo, mas ele não queria assustá-la. O problema é que, para ele, Elijah é super importante. Emma diz que entende que Elijah é lindo para ele, como se fosse seu próprio filho. Isso mostra apenas para vê-los juntos.
Leonardo ri e pede a Emma para não contar a Elijah porque ele ficaria envergonhado. Afinal, seus gestos são totalmente pai. Então, Leonardo cai e pergunta se ele está bem ouvindo mais sobre o passado do garoto. Ele quer contar a ele sobre os pais de Elijah, que morreram quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Desde então, Leonardo está cuidando dele como se ele fosse seu filho. Talvez seja por isso que o garoto sempre quis ajudar todos que podiam. Foi por isso que ele começou a treinar com a espada. Eu tinha medo de perder alguém mais importante, e é assim que é. Então, se você faz bobagem, Leonardo quer que Emma intervenha. A garota está surpresa. Então ele sorri e diz que nunca deixará Elijah fazer algo estúpido. O homem retorna seu sorriso e agradece à princesa. Ela está feliz por ter se tornado amigo de Elijah. Então eles retornam ao reino Elfical. Elijah está sentado na escada esperando. Leonardo pede desculpas por fazê-lo esperar, e Emma também. Elijah se aproxima de Emma e pergunta se sua professora fez algo errado. O garoto acha que é muito raro que ele gostaria de falar com ela sozinha. E Leonardo lançamentos, o que você acha que eu sou? Emma diz que Leonardo não fez nada de errado. Eles só se aproximaram mais. O professor de Elijah começa a reclamar e pede ao garoto para pedir desculpas. Mas antes que eu possa dizer mais, alguém aparece dizendo que está feliz por ter voltado. Este Tana, que eu estava esperando por eles. Nico sorri e diz que está feliz em ver Leonardo. O homem diz que é uma honra se encontrar novamente com o rei élfico e Nico responde que não há necessidade de formalidades. Elijah pergunta a Leonardo se ele conhece Mickey e o homem diz que eles datam de muito tempo. Tatana diz que soube que Elijah quebrou o Drill Seal e quer agradecê-lo. O jovem corre para conversar com Tatana. Depois de explicar o que aconteceu, o elfo fica chocado que os demônios estejam tão próximos dos espíritos. Elijah menciona que um dos demônios se chamava Laris e que ele estava com uma mulher. Tatana mal consegue acreditar que os demônios já estão se movendo e se sente muito aliviada por o garoto estar seguro. Elijah diz que tudo foi graças ao fato de Leonardo aparecer. O Alfafa fica em silêncio por um momento, então ele pergunta se ele se lembra do que disse ontem. Ele pediu que ele salvasse o mundo. A mulher diz que está ficando sem tempo e que o garoto precisa de uma resposta em breve. Sinceridade, Elijah diz que tem medo e que, com o poder que ele tem agora, ele não pode vencer. Lutar contra Laris o fez perceber como ele é atrasado. Mesmo assim, Elijah permanece firme. Os espíritos estão presos por esses demônios. Undine e Drius pediram ajuda, e isso leva à sua resposta. Ele quer se tornar mais forte e proteger seus amigos. Estendendo sua espada para frente, a Prota diz que está determinado a salvar o mundo. Emma fica empolgado com isso. Leonardo está orgulhoso do garoto. Tatana lhe dá um gesto agradecido. Então ele pergunta o que Emma pensa sobre isso. O garoto acredita que pode ser demais para ela. Mas então ela pula dizendo que está totalmente disposta a acompanhá-lo. Para ela, Elijah é uma joia. O garoto se sente tímido com isso. Então ele diz que também está pronto para se aventurar com ela. Tatana sorri e diz que, nesse caso, é determinado e eu tenho informações para você. No outro continente, onde os dragões vivem, ele ouviu que há um fogo espiritual de salamandra. Tatana pergunta se eles estão prontos para ir e a dupla sorri. Ao dizer adeus, eles alertam Elijah que a partir de agora as coisas se tornarão mais difíceis e devem ter cuidado. Nick diz a Elijah para cuidar de Emma e o garoto promete fazê-lo. Leonardo grita de longe que não chora Emma. Os elfos e Leonardo observam como Elijah e Emma saem. Depois de caminhar por um tempo, a garota diz que usará o teletransporte, como quando chegaram ao reino élfico. Ainda assim, ele não tem ideia de onde eles pousarão no reino do dragão. Portanto, será muito diferente da sua última viagem. Elijah pergunta a Undine se ele conhece Lord Salamandra, e o espírito diz isso, é claro. A Prota pergunta como é, e as respostas em datas que, se eu tivesse que resumir em uma palavra, seria solitário. Elijah pergunta onde eles estão quando ele não os invoca. As respostas undinas que o tempo normalmente gasta no mundo espiritual, e Drius acrescenta que espíritos altos como eles geralmente estão juntos lá. Antes de ver mais deles, mas agora só ela e Drius permanecem, o que é um pouco solitário. Elijah percebe que precisa encontrar Salamandra o mais rápido possível para o bem dos espíritos. Emma ressalta que encontrou o círculo de teletransporte. Em uma clara, há um círculo desenhado no chão. Elijah e Emma abordam se teletransportar para o reino do dragão. Enquanto isso, na capital real, as pessoas estão fofocando no membro que começou do grupo do herói. Eles dizem que ele enfrentou um dragão de água e o destruiu. Eles até o convidaram para o reino elfical. Comparado à equipe dos heróis, ele está prosperando. Quero dizer,
esses heróis apenas perdem brigas e voltam com a cabeça para baixo. Até o rei já está cansado. A multidão se pergunta se eles estão realmente satisfeitos com um herói como este. Mateu sai furioso e Thomas tenta detê-lo. Mas Mateu entra em um beco escuro, tudo irritante e estressado. A noite cai na capital. O herói Mateu prega sua espada no chão. Então o amaldiçoa, furioso porque o compara com um perdedor como Elijah. Ele sabe que pode se tornar muito mais forte. De repente, alguém aparece furtivamente. Matthew exige saber quem caminha até lá. A figura encapuzada diz que, como esperado de um herói com grandes sonhos, Mateu treina no meio da noite. O homem encapuzado oferece a ele para ajudar o que ele quer. Elijah e Emma aterrassem no reino do dragão. Tudo é muito diferente do que o garoto sabe. Ele diz que não tem ideia de onde está Lord Salamandra, então eles precisam primeiro coletar informações. Emma aponta uma cordilheira no mapa e diz que provavelmente está lá e, para chegar ao reino, eles terão que atravessar essas montanhas. A dupla começa a se mover entre as rochas. Animado, Elijah diz que eles precisam estar prontos e cuidadosos, porque impedirão os inimigos ao longo do caminho. 2 dias passam e todos os inimigos que acham são bastante fracos, então eles são calmos. Pelo menos que acreditava em Elias. Algo não se encaixa. Eles passaram por este site várias vezes. O garoto acha que é raro porque ele tinha certeza de que eles estavam avançando, mas parece que eles apenas andam no mesmo lugar. Você pode pensar em uma ideia. Ele pede a Emma para jogá-lo. A garota diz, ou piada. E Elijah insiste que ele só precisa fazê-lo. Ele não disse literalmente que jogou. Elijah pede que Emma o atinja. A garota diz que até louco fará isso. E o menino menciona que há algo que deseja verificar. Timidamente, Emma diz que, se ele realmente insistir, ele não tem escolha. Então, de um movimento rápido, ele o soca na cara dele. Quando Elijah cai no chão, ela pergunta se ela o atingiu muito forte e não achou que isso acabaria. Mas naquela época, Elijah percebe o que está acontecendo. De alguma forma, eles estão presos em uma ilusão. Emma está confusa e a prota explica que existem 2 tipos de ilusões, uma com pessoas e outra com lugares. Quando é com as pessoas, geralmente acontece nos sonhos. Então os golpes não doem, certo? Mas esse soco que Emma deu a ele, sim, doeu muito. O que significa que este lugar é uma ilusão total. As ilusões de lugares sempre têm uma saída em algum lugar. Então eles precisam encontrar uma falha da matriz em sair de lá. Emma está animada por ter descoberto e pode tentar escapar. A dupla se separa para pesquisar em diferentes lugares. Ao longo do caminho, eles encontram monstros que aparecem do nada. Mesmo depois de procurar um bom tempo, eles não encontram nada e decidem descansar. Eles estão exaustos e não podem seguir muito mais. De repente, Elijah vê uma luz brilhante. Voltar, surpreso. As luzes giram em torno de uma espécie de rachadura. Elijah agarra a mão de Emma, puxando lá, gritando que é uma distorção espacial e que eles podem escapar lá. Eles são jogados dentro da rachadura. Uma luz ofuscante os atinge como uma granada flash. Elijah está animado por eles conseguiram sair. Mas quando estou ansioso, um enorme dragão está lá. A dupla está congelada. O dragão os encara. Elijah não pode acreditar que agora eles encontram um monstro místico. O dragão diz que, ao escapar da ilusão, eles devem ser demônios aéreos. A prota, confusa, diz que não é de lá, mas o dragão o corta dizendo que ele não pediu sua história de vida. Em seguida, jogue fogo direto para eles. Elijah verifica se Emma está bem e ela levanta o polegar. O dragão se prepara para atacar novamente. A dupla se esquiva de alguns profissionais, tentando se cobrir. Elijah grita com o dragão para se acalmar, que tem a ideia errada sobre eles. Mas o dragão ruge para pegar a rua e jogar novamente. Elijah consegue se esquivar novamente. Sinal ruim, porque o dragão não quer ouvi-los. Eles parecem ter que lutar. De repente, a prota observa algo. Há alguém inconsciente atrás do dragão. Eles se parecem com crianças. Elijah assume que o dragão provavelmente os está protegendo. Parecendo melhor, veja uma pedra na cabeça de uma das crianças prestes a cair. Parece que os últimos ataques a quebraram. O dragão continua a atacar Elijah. O garoto percebe que são mais notícias e que as crianças não perceberão a rocha a tempo, por isso é jogado para frente. Elias se esquiva do ataque do dragão. A criatura fica surpresa que ele o alcançaria. Um corte normal não o tocaria ou longe. A rocha cai em direção a crianças. O dragão se altera e a criança também. Elijah sabe que ele precisa de um golpe rápido e forte. Com toda a sua força, ele atinge a rocha bem a tempo. Estando-o antes que ele chegue aos mais pequenos, o dragão fica atordoado. O corte passa e explode contra a parede.
os fragmentos de rocha caem na chuva, a criança está assustada, mas o outro acorda de sua soneca. Elijah é eufórico. Ele salvou crianças bem a tempo. Emma corre perguntando se eles estão bem. O dragão percebe que esse ataque veio de um espírito de alto ranking. Então o dragão pergunta se são aliados de demônios. O menino explica o que acontece. Em seguida, use seus poderes de cura para que todos se sintam melhor. A prota agradece rios, e ela leva isso de ânimo leve, dizendo que não era nada. O dragão está impressionado que Elijah tem contratos com Rios e Undine ao mesmo tempo. Então, peça desculpas por atacá-los antes. O garoto diz que está bem e pergunta se o dragão protegeu essas crianças. Os pequenos dragões são apresentados como um ato e Rurik. O Ect pede desculpas pelo caos e explica que eles queriam ver seu principal parente de dragão. Foi por isso que eles escaparam do reino e acabaram desmaiados nas montanhas. Quando o dragão os encontrou, ele pensou que não poderia deixá-los ao ar livre com tantos monstros, então ele ficou até que eles acordaram. O dragão é apresentado como Zoe e diz que foi atacado por demônios e está se recuperando lá. Ele criou a ilusão para manter o mal. Sol pergunta a Elijah se ele conhece Salamandra e se está lá para resgatá-la. Elijah está surpreso e pergunta se Sol sabe onde ele está. Ele diz que eles estão lá para salvar Lorde Salamandra. O dragão diz que não foi capturado. Mas agora você não pode localizá-lo exatamente. Em geral, ele prefere ficar sozinho. Então, percebe que Lorde Salamandra provavelmente está próximo da energia que sente. De repente, uma caneta preta cai. Se alta para trás, assustado. Empurre todos para o chão, dizendo-lhes para batidas. Muitos ataques passam por eles. Elijah pergunta o que era isso. Sogruna que os inimigos são muito insistentes. Uma criatura alada com pernas de águia é lançada em picada, dizendo que hoje eles tiveram muita sorte. Eles foram para o esquadrão espiritual e encontraram o objetivo perfeito. Elijah vem com raiva para ver que é Laris. Esta é sua oportunidade de acabar com esse drama de uma vez por todas. Então, Emma e Elijah estão suando com a cena. Emma se esconde atrás de Elijah com as crianças. Então fulmina Laris com os olhos. O diabo sorri como se tivesse vencido a loteria. Então pergunte se Elijah conhece esse demônio, e a prota diz que ele já o cruzou antes. Ele se pergunta o que está fazendo aqui. Leori se diverte, dizendo que ele está na mesma busca que Elijah, caçando espíritos altos. Mas esse dragão está se tornando bobo com a localização da salamandra. Só diz que não tem ideia, e Laris pergunta quanto tempo ele continuará com esse teatro. Laris sabe que só se juntou à salamandra antes e empunhou um poder lendário. Mas sim, o dragão não libera roupas, tem outros truques embaixo da manga. Laris se joga contra Zo, garantindo que o apagará antes de encontrar Salamandra. Elijah pula para bloquear o ataque demoníaco, protegendo o dragão. A prota grita que ele não deixará o demônio terminar com a Sony com a Salamandra. Não permitirá que Laris dê mais um passo. O garoto grita a Emma para agarrar o ato e Lurik colocá-los em segurança. Então ele pergunta assim se está pronto para lutar e o dragão assente. O demônio sobe com as asas, preparando-se para outro golpe. Elijah lembra que, em seu último confronto, ele não pôde acertá-lo, mas desde então ele aumentou de nível. Desta vez, é sério. Elijah pula em direção a Laris, macio, mas ele o bloqueia. O demônio sorri, dizendo que o garoto se tornou um pouco mais divertido. Mesmo assim, ele só precisa de uma mão e joga Elijah no chão. Então vem de trás, jogando um ataque de incêndio contra o demônio. Portanto, as chamas criam uma ótima abertura para Elijah. Então o garoto segue sua espada. Mesmo estar de costas, Laris percebe. Antes que o ataque chegue, se esquiva como especialista. Elijah é impactado pelos reflexos do diabo. Então, Laris carrega contra a prota. Esse movimento lhe custou muita energia. Mas se ele falhar, ele permanece sem nada. Elijah se defende dos golpes de Laris. Com a velocidade do diabo, um único ataque não funcionará. Você precisa manter a pressão para que o inimigo não escape. Então Elijah invoca o espírito demoníaco da espada por outra rodada. Com seu poder, ele evoca muitas lanças afiadas. Então ele joga todos eles contra Laris. O demônio se move a toda velocidade, esquivando-se dos ataques. Então ele diz que está impressionado porque não sabia que o poder poderia ser usado. Então Solanza chama Sombrio contra ele. Mas Laris estava pronto para esse movimento. De repente, algo corta a asa. Ele parece furioso. Foi um vento cortado de Emma. O elfo grita Elijah que ataca novamente. Sol lance suas chamas para Laris mais uma vez. A prota invoca o espírito demoníaco da espada novamente. Laris, furioso, diz que não subestima seu poder. Com magia negra, destrua os ataques no ar inteiro.
O fogo e a magia estão quebrados. O demônio pousa no chão, frustrado. Laris diz que eles podem acabar com eles facilmente, mas enfrentar os três ao mesmo tempo é mais complicado, então ligue para Michelle. Ele ordena que o demônio cuide de Emma porque ele precisa servir algo para ele. Michelle fica na frente de Emma. Elijah começa a ser alterada por seu amigo. Mas Laris é mais rápido e aparece atrás do garoto. Então salta para protegê-lo, jogando um ataque contra o demônio. Laris percebe que o dragão também está de pé. Então lembre-se de algo. Existe uma solução super simples para tudo isso. Afinal, o demônio sabe que os heróis da justiça não podem ignorar coisas assim. O demônio se lança contra crianças com um ataque poderoso. Elijah Panic. Act e Lurik tentam cobrir juntos. Então fica na frente do ataque para defendê-los. Então grita com dor. Elijah corre para ele, preocupado. Em seguida, peça ao Drius para curar o dragão. Laris aparece atrás do garoto, dizendo que ele também encontrou o Drius. O diabo bate em Drius e Elijah, jogando-los no ar. O coração de Emma bate duro. Então Michelle coloca uma arma no pescoço e diz para ele ficar parado. Ele adverte Emma para não se mudar porque agora ela é sua rival. O elfo está aterrorizado com a situação. Uma densa nuvem de fumaça sobe. Laris observa e diz que todos existem idiotas. Tanto Elijah quanto o dragão, todos, estão arriscando suas vidas para os outros. Então Laris diz que está entediado, então é hora de terminar isso de uma só vez. A mente de Elijah começa a nuvem, não pode desmaiar ou tudo será concluído. Uma voz estranha aparece perguntando se ele quer poder. O prota se pergunta quem é essa voz, mas não tem tempo a perder. Pega a espada com uma mão e diz que está pronto para esse poder. A espada que Elijah detém explode em chamas selvagens. Até o diabo está surpreso. A voz diz a Elijah para liberar seu poder, e ele percebe quem provavelmente é aquele fogo. Laris carrega contra ele. Agora é tudo ou nada. Elijah invoca o espírito demoníaco da espada para entrar em ação novamente. Ele lança um turbilhão de chamas contra o demônio. Seus ataques colidem e bum! Uma explosão em massa sacode o lugar. Laris não pode acreditar que seu ataque será cancelado. Elijah é eufórico. Atrás dele, alguém diz que, para ser a primeira vez, ele não foi ruim. É um espírito que aparece na frente dele. O garoto é louco. Laris queima com fúria ao ver que Elijah até dominou a salamandra. A prota pergunta ao espírito se é Lorde Salamandra e se ele lhe deu esse poder, mas ele responde que eles falarão mais tarde. O demônio vê que Elijah é um verdadeiro obstáculo, então ele decide terminar para sempre. De repente, as etapas são ouvidas rapidamente, são os cavaleiros do dragão que chegam com tudo. Elijah está assustado. Um dos guardas pergunta a Laris como ele ousa mexer com seus guardiões. Lorde Salamandra diz que eles cuidarão do demônio a partir de agora. Laris reclama que isso já é muito chato e difícil. Então ligue para Michelle e diz para ele sair. Elijah grita que Laris está fugindo, mas o demônio diz a ele para não se preocupar, que eles olharão novamente em breve. Da próxima vez que você planeja mostrar algo muito mais épico. Elijah se pergunta o que isso significa. Então ele se vira para o dragão. Corra para perguntar ao Drius como é. Ela diz que está curando e sem perigo. Elijah pergunta se Emma está bem e ela diz que sim, mas há algo que a preocupa. Elijah está intrigado. A garota parece muito preocupada. Elijah pergunta o que acontece. Ela fala sobre o demônio chamado Michelle e se pergunta se ela não a achou um pouco rara. Embora Laris tenha ordenado que ela acabasse com eles, ela foi deixada para trás e não intervenha. Naquela época, ele poderia tê-los apagado. Mas ele não, e talvez haja uma razão por trás disso. Elijah lembra quando pensou que a viu pedindo ajuda. Ele se pergunta se houver alguma bagunça entre demônios. Ele também se lembra que Laris disse que eles se encontrariam novamente, o que significa que haverá outro confronto. Quando chegar a hora, talvez tente falar com ela. Emma fica animada com a ideia. O espírito flutua sobre eles e pergunta como só é Salamandra. O espírito se aproxima e diz a Elijah para não chamá-lo de senhor porque ele o ajudou a salvar só. Então Elijah lembra que Sol havia lhe dito que, ao contrário de outros espíritos, a salamandra não foi selada. O aceno. Quando os espíritos altos foram selados durante a batalha com o rei demoníaco. Alguns conseguiram escapar. Ele foi perseguido pelos demônios restantes, mas com a ajuda de Zoe do reino do dragão, ele permaneceu escondido até agora. Elijah entende tudo. Então ele explica que eles estão em uma missão de resgatar espíritos altos e perguntar a salamandra se ele quer se juntar. O espírito pensa em um segundo. Então ele se vira e diz que não é fã de trabalho em grupo. Mesmo assim, a primeira tentativa de Elijah foi impressionante e seu potencial chama sua atenção.
Além disso, ele realmente quer salvar seus companheiros de equipe. Assim, a salamandra decide fazer um contrato com Elijah. Um novo símbolo aparece na mão do garoto e o espírito diz para ele tentar controlar seu poder. A prota está animada e obrigado. Super animado, um Jimmy diz que o que Elijah fez foi incrível e que a salama raramente se abre para alguém. Alguém por trás do garoto chamou sua atenção. Eles são os cavaleiros, que se desculpam por interromper e dizem que agradecem que Elijah salvará o príncipe Lurik e seu amigo. Então eles pedem que ele fosse ao palácio com eles, mas o garoto tenta se esgueirar. Então ele percebe o que o cavaleiro disse. Aquele garoto que ele ajudou foi o príncipe. No palácio, o rei pergunta se Elijah é o garoto que salvou Lurik e seu colega. Então o rei Yohan agradece a Elijah em nome de todo o reino. A prota diz que não há necessidade de agradecer, ajudar é o que ele faz. Pense quando ela ajudou Emma e ela diz que é cegamente como ele é. Yohan reclama que Lurik e um ato são sempre tão curiosos e a caminhar problemas. É atingido que desta vez eles foram atacados por demônios. Ele é muito grato por Elijah estar lá e dizer que pode pedir qualquer recompensa que você queira. O garoto acha que poderia perguntar. Elijah diz que já fez o contrato com a salamandra e que está tudo bem, então ele não quer nada. Emma concorda, dizendo que também não precisa de nada, e Yohan está surpreso e parabeniza Elijah, dizendo que ela arrisca sua vida por todos. O que só admira mais. Mas não dar a ele uma recompensa parece mal. Como se fosse um rei ruim ou algo assim. Então, alguém chama Yohan. É para o Mandra. Ele diz que tem um pedido. O espírito pergunta se você pode treinar na garganta do dragão e o rei parece hilário. Elijah confunde Salamandra diz que ele explicará quando chegarem, mas por enquanto relaxam. Todo mundo repousa no castelo. No dia seguinte, o grupo vai para a garganta do dragão. Elijah vê Zoe e o cumprimenta com a mão. A prota pergunta ao dragão se suas feridas já estão bem, e Zoe responde que, graças ao Drius, ele está completamente curado. Então, obrigado novamente a Elijah por proteger Salamandra, Lurik e outros. A prota diz que deve ser quem agradece porque era um salva-vidas real. Então ele pergunta a Salamandra o que se trata esse treinamento. O espírito diz que muitos não conseguem lidar com espíritos de alto nível como Elijah. Portanto, tem um presente natural. Elijah fica um pouco tímido, e Salamandra adverte que, se as coisas ainda, podem ter problemas. Larys nem sequer brigou ontem. E a única razão pela qual ele parou foi porque ele foi pego de surpresa, o que não acontecerá novamente. Elijah percebe que eles só conseguiram avançar graças a Zoe e Emma. E Salamandra diz que, com a força atual de Elijah, ele não terá nenhuma oportunidade contra Larys se as coisas ficarem sérias. Aparentemente, Larys é um animal entre os demônios, mas a Salamandra acredita no poder de Elias. Além disso, ele pediu ajuda a Zoe porque acredita que juntos eles podem melhorar a força do garoto, mas o treinamento será difícil e quer saber se Elijah está disposto. A prota acha que mais cedo ou mais tarde ele terá que enfrentar Larys novamente. E agora ele não pode proteger ninguém. Sorrindo, Elijah diz que também quer se tornar mais forte, então ele terá Zoe e Salamandra. Depois disso, o treinamento começou. Foi intenso. Elijah aprendeu a combater o fogo. Ele também descobriu como usar o poder de Salamandra. O garoto se fortaleceu e lutou. Um gênio observa que Elijah está treinando duro. Emma assente com um sorriso. Ela diz que não pode permanecer a mesma, que quer se tornar mais forte para ajudar a todos. Os espíritos se olham. Então Deus diz que Emma provavelmente tem o que é necessário. Ela pega a mão e diz que tem algo para mostrar a ele. 10 dias se passaram desde o início do treinamento. Uma noite, um cavaleiro entra no salão principal. Ele se ajoelha diante do rei Yohan. O rei pergunta o que acontece e por que ele está tão agitado. Ele responde que tem novas informações. Os olhos do rei aumentaram quando ele a ouviu. Então grite para ligar para Elijah imediatamente. Emma e Elijah correm para a sala real o mais rápido possível. Yohan pede desculpas por interromper seu treinamento. O garoto diz que está tudo bem, eles progrediram muito. Então pergunte, o que acontece? O rei para um segundo, então Yohan diz que parece haver sinais de uma grande marcha demoníaca no Império. A notícia deixa o impacto de Elijah. Aparentemente, os demônios estão invadindo áreas próximas, e é apenas uma questão de tempo até que eles cheguem à capital. Elijah se pergunta se era isso que Larys quis dizer quando ele prometeu mostrar algo interessante. Io acrescenta, há algo mais que a preocupa. Aparentemente, essa invasão ocorre porque o herói é aliado de demônios. Elijah não pode acreditar que Mateu passou para o lado inimigo. A prota pergunta ao rei se isso é uma espécie de piada. Emma se preocupa com a forma como Mateu reagirá.
Elijah corre, dizendo que ele vai ao Império, e Emma fica logo atrás. Alguém grita para detê-los. Isso, que diz que ouviu a conversa inteira e está lá para dar a eles um avento. Elijah e Emma estão felizes pela ajuda de seus amigos. Eles vão até a espinha do dragão, pronta para sair. A prota acha que não há como Matthew realmente se juntar aos demônios. Enquanto isso, na capital imperial, as pessoas fogem por suas vidas. Os monstros estão por toda parte causando caos. Mateus apenas observa tudo em silêncio, como uma estátua.